Bem-vindos ao Animo Nerd, o seu refúgio para tudo sobre o mundo dos animes. Neste vídeo nós vamos mergulhar no enigma, na genialidade e no poder de um dos personagens mais fascinantes de Bleach, Kizuki Urahara. Você já se perguntou por que ele é considerado um dos 5 poderes especiais de guerra? Kizuki Urahara, com seu jeito despreocupado e sua eterna sandália de palha, ele esconde um poder capaz de mudar o destino de batalhas inteiras. Fique comigo até o final deste vídeo para descobrir por que o Urahara é tão especial e como ele se tornou um dos pilares de força de Bleach. Também fique comigo até o final deste vídeo que eu vou lhe dar um presente especial. O Kizuki Urahara não é apenas o dono de uma humilde loja no mundo real. Ele é um ex-capitão da 12ª Divisão do Goten 13 e o fundador do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia da Sosorite. Seu intelecto brilhante e sua habilidade para criar dispositivos e técnicas revolucionárias o tornam um verdadeiro gênio. Urahara é responsável pela criação de inúmeros artefatos que mudaram o curso das batalhas e deram vantagem estratégica crucial para os seus aliados. Urahara ele é bem poderoso comparado aos outros. O próprio Aizen ele deu a entender que os poderes de Urahara eram iguais ao seu Shinigami Cell. Mas o que isso implica? Os métodos de combate Shinigami são as 4 artes de Shinigamis: o Zanjutsu, o Eskrima, o Kido, o Rou, técnicas de movimento e Hakuda, combate corpo a corpo. Geralmente os Shinigamis usam Zanpakuto como sua principal fonte de poder. Todos esses poderes são dependentes e apoiados pela quantidade de Reiatsu que o Shinigami tem. Então, o Aizen quis dizer que Urahara era igual ao seu Shinigami em todos os aspectos. Parece loucura. Há mais evidências de quão forte Urahara é. Aizen estava com medo de um Kido de nível 90 de canto completo de Urahara. A julgar por sua expressão quando viu que tipo de Kido Urahara estava usando, bem como o ponto de exclamação que mostrava que ele estava nervoso e pelo fato de ter decidido tentá-lo pará-lo, isso sugere que o Kido de Urahara poderia ter pelo menos causado danos sérios à sua forma anterior, o Shinigami Aizen. Caso contrário, não haveria razão para ter medo. Isso faz muito sentido, considerando que mesmo com menos de metade da habilidade destrutiva normal de um Hado 90, um Kido de nível 90 sem canto fracassado pode dar um tiro em um capitão. Um Kido com mais de 3 vezes. Esse poder obviamente seria uma ameaça para o Aizen, independentemente da Reiatsu de nível de capitão 2 vezes de Aizen. Sabemos que o Reido de nível 90 custa uma quantidade tremenda de Reiatsu, já que isso que dá poder às imensas capacidades destrutivas para matar um capitão só com um golpe. Além disso, Reichi está sem fôlego apenas conjurando o Kido de nível 90 e sua declaração sobre como ele exagerou, quando ele não teve problemas em conjurar Bakudou na faixa de 60, mostra que custou muito mais Reiatsu. Observe que o Bakudou do nível 90 sem canto de Reichi conteve completamente um capitão Holofield. Sem contestação, Kidos nível 90 estão acima do alcance das habilidades da maioria dos capitões para lidar. Então, não só tudo isso significa que o Urahara tem Reiatsu suficiente para matar a maioria dos capitões com um tiro, mas ele tem um Reiatsu suficiente para causar sérios danos a Aizen. Como Aizen julga o poder? Bem, o Aizen classificou os espadas por sua Reiatsu, então, em sua visão, claramente é um dos fatores mais importantes, se não o mais importante, na determinação de capacidade de combate. Espada também são classificados por letalidade, o que faz muito sentido considerando que Reiatsu é provavelmente o maior fator que se trata de letalidade em Bleach e considerando que letalidade determina o quão facilmente você pode matar alguém. E eles são classificados de acordo com as habilidades. De acordo com o livro de dados, estranho, certo? Como o Yami poderia ser mais habilidoso que Stark. Sabemos que Yami é mais habilidoso que Stark em uma área. Aumentar e ou liberar sua Reiatsu, essa é uma das habilidades mais importantes considerando o quanto ela afeta a letalidade. Há também outra razão pela qual o Reiatsu é tão importante de acordo com o livro. Não pode ter medo de seu próprio mundo. O volume 3, página 150. A manipulação de Reiatsu é uma das habilidades mais impressionantes de Urahara. Ele possui um controle tão refinado que pode mascarar sua própria presença ou aumentar seu poder de forma explosiva.
Esse domínio é vital em batalhas, permitindo-lhe enganar adversários poderosos e criar oportunidades para ataques devastadores. As habilidades de Zanpakuto geralmente se tornam mais efetivas com aumentos em Reiatsu. Então, faz muito sentido que aqueles com Reiatsu mais alto geralmente teriam habilidades mais efetivas. As exceções seriam habilidades como Izagi, que parece ser efetivo independentemente do nível do oponente devido à maneira inteligente como funciona. Izagi Bankai funciona usando tanto sua própria Reiatsu quanto a Reiatsu de seu oponente para trazer ambos de volta à vida caso sejam mortos, drenando ambas as partes a Reiatsu. É similar em habilidade de escalar para o oponente como a habilidade de Bambi, que transforma o oponente em uma bomba. Basicamente é como uma versão menor dos selos Kido de Urahara, que um tiro é qualquer um que não seja imortal, transformando todo o seu corpo em uma bomba caso ela exploda. Então, o Urahara tem um Reiatsu similar ao Aizen, mas Ikioka Suigetsu, o KS, que a partir de agora eu vou chamar de KS, Aizen, não derrotaria de cara devido ao quão ex-KS é. Improvável quando Tokinada priorizou usar a batalha Shikai de KS em vez da habilidade Shikai de Rijin Jack, ele sugeriu que se não o fizesse, deixaria uma abertura. E está no mesmo livro, do volume 3, na página 223. Se ele dedicasse pressão espiritual suficiente a seu ataque para queimar todos eles em um instante, ele teria que diminuir a pressão espiritual que estava colocando na hipnose completa em uma quantidade igual, e era possível que isso acabasse criando uma abertura que ele não poderia controlar. Isso sugere que o KS requer uma certa quantidade de Reiatsu para criar ilusões mais fortes. Se Tokinada enfraquecesse suas ilusões, faria muito sentido que pudesse criar uma abertura. Também parece haver outra fraqueza de KS. O Iwashi, ele sugeriu que o Aizen pode ter liberado o KS devido à falta de poder. Mas o que essa falta de poder se refere? O Aizen provavelmente estava com pouca pressão espiritual, considerando que o KS corre com pressão espiritual. Isso explicaria por que ele desfez os seus efeitos. No entanto, isso nos leva a uma questão bem interessante. Por que o Aizen ficou sem Reiatsu tão rápido quando ele usou apenas 2 Hado nível 90 naquele momento e o KS por um curto período em sua batalha com o Iwashi? Aizen tem muito mais Reiatsu do que o seu Shinigami, mas ele ainda parece ter ficado sem Reiatsu rapidamente contra o Iwashi. Claro que é possível que Aizen estivesse confiante demais, mas acho isso altamente improvável. O Aizen ele estava lúcido o suficiente para saber que precisava lutar com Ichigo. Então ele não estava confiante em sua capacidade de derrotar o Iwashi sozinho. Ele também sabia que Ichigo tinha acabado de perder feio para o Iwashi, o que há para estar confiante demais. O KS ele tem uma fraqueza contra aqueles com Reiatsu alto. Custa mais Reiatsu para ser eficaz contra aqueles com Reiatsu alto. Isso é consistente com a forma como o Aizen age contra oponentes com Reiatsu extremamente alto. Isso explica bem porque o Aizen desfez o KS tão rapidamente contra o Iwashi. Explicaria porque ele não usou o KS contra o Ishii até onde sabemos. E também explicaria porque ele era mais fraco que o Yamamoto. Porque o Ruiji Jaka foi chamado por Aizen de Zanpakuto definitivo. Alguns podem dizer que o RJ era mais forte devido ao seu grande AOE, mas nem mesmo Yami achava que seu ataque cego apenas com a AOE seria suficiente para derrotar Aizen. Ele precisava de uma maneira de localizá-lo. KS, como o Aizen fez parecer, era quase invencível. O Aizen deu a entender acima que Yami, usando o AOE cego sozinho, não seria o suficiente. Quando o Aizen estava tentando psicologicamente Yami, mas KS provavelmente não é tão forte quanto Aizen fez parecer, então ele usa jogos mentais para suplementar sua falta. Aizen apontou para a raiz de problema com o qual Yami estava lidando. Yami não poderia derrotar Aizen se ele pudesse se tornar invisível para Yami pelo tempo que ele quisesse. Se o KS pudesse realmente tornar o verdadeiro Aizen invisível pelo tempo que ele quisesse contra Yami como ele sugeriu, como o Yami venceria? Se o Aizen realmente tentasse, deve haver uma fraqueza que Aizen não mencionou que o faz acreditar que o RJ era superior ao KS. A razão mais lógica é que o KS custa mais Reiatsu contra aqueles com Reiatsu muito alto. Se o KS não custasse mais Reiatsu contra os oponentes fortes de Reiatsu, ele não seria mais fraco que o Yami, como o RJ. Nem teria que usar a espada como peça de peito para comprar tempo contra o Goten 13.
Ele poderia ter derrotado todos os capitães lá sozinho se o KS não custasse mais Reiatsu, dependendo de quem a usasse. Um argumento que eu ouço frequentemente dos fãs de Aizen é que ele usou o KS por 100 anos contra o Goten 13. Não há absolutamente nenhuma maneira de Aizen usar KS por 100 anos seguidos. Custou uma quantidade decente de Reiatsu para usá-lo efetivamente como está. 100 anos de uso contínuo estão muito acima dos limites de Aizen. Mais importante, nunca houve necessidade de usar o KS constantemente o tempo todo. Ele pode simplesmente usá-lo quando for necessário para os seus planos. Além disso, o Aizen dorme. É improvável que ele possa controlar ilusões enquanto estiver inconsciente. Além disso, o Aizen usou o KS por um tempo muito curto contra os capitães e wizards, do que ele usou uma vez contra o Yami. O Aizen começou a usar o Kyoku Suigetsu depois que ele pegou a mão de Suifung. Então, por que o Aizen atingiu os limites de sua resistência apenas usando o KS muito brevemente contra o Goten 13 e os Wizards, assim como lutando contra o Enshi por um curto período sem o KS? Se ele podia usar o KS contra o Goten 13 por 100 anos seguidos, a resposta é que ele não pode usá-lo por 100 anos seguidos e usá-lo contra muitos oponentes de alto nível de capitães de Reiatsu é muito desgastante para Reiatsu de Aizen, especialmente aqueles com Reiatsu extremamente alto, o que explica porque ele não usou contra o Enshi e muito brevemente contra o Yami. Então o KS custa mais Reiatsu para afetar aqueles com alto Reiatsu. Mas por quê? Quais são as mecânicas disso? Bem, a habilidade de Shikai de Aizen é hipnose completa e hipnose é essencialmente sobre controlar quem você está hipnotizando, mesmo que em muitos casos esse controle seja apenas sutil. Aqueles com forte determinação, resolução, são mais difíceis de influenciar mentalmente. Portanto, tem a maior resistência a KS e aqueles com maior resolução têm o maior Reiatsu. Então faz muito sentido que o Aizen teria que se esforçar mais na forma de mais Reiatsu para afetar aqueles com alto Reiatsu. Quanto Reiatsu Aizen coloca em uma ilusão, controla a força da ilusão até certo ponto, afinal. Posso estar errado sobre a mecânica aí. Talvez a razão pela qual alguns resistentes ao KS sejam devido ao fato de que o KS e todas as habilidades em Bleach dependem de Reiatsu para fortalecê-lo. Em teoria, se você suprimiu o Reiatsu de alguém, você suprime suas habilidades e aqueles com Reiatsu mais alto teriam mais facilidade para suprimir seu Reiatsu. De qualquer forma, até o Yami disse que as habilidades de Urahara eram impecáveis, o que significa que elas eram impecáveis e sem falhas de perspectivas de Yami. Urahara não seria impecável sem Yami pudesse encontrar falhas em suas habilidades. Então Urahara tem o mesmo nível de habilidade de Yami, classe superior entre o Goten 13. Essa avaliação é repetida por Aura Mishibane na página 373, no volume 2, quando ela foi questionada sobre se ele temia enfrentar o Goten 13. Há algo mais extraordinário sobre o Urahara. Ele é um potencial de guerra. Os 5 potenciais de guerra foram escolhidos por seus aspectos incalculáveis. Incalculável significa grande demais para ser calculado ou estimado. Mesmo para o Iwashi, que tem o Todo-Poderoso, esses personagens têm aspectos incalculáveis. Como isso pode ser se você consegue ver o futuro em sua totalidade? Bem, o Iwashi ele descreve o futuro como não estando em um caminho, mas sim em muitos grãos de areia que ele consegue ver do alto, ou, mais precisamente, ele vê possibilidade. Então, o que é a visão do futuro do Todo-Poderoso realmente é? É percepção de probabilidade. Já que o Todo-Poderoso só vê possibilidade, então ele não pode saber com 100% de certeza que algo vai acontecer. Se ele soubesse com 100% de certeza que algo iria acontecer, ele não estaria vendo a possibilidade, mas o que definitivamente iria acontecer. Então, o Iwashi ele vê o quadro geral em relação à possibilidade devido ao Todo-Poderoso, mas ele não consegue ver tudo. Ele simplesmente vê muitas possibilidades. O Ichigo até fez questão de o Iwashi não ser capaz de ver tudo. Então, com o conhecimento de que a visão do futuro do Todo-Poderoso é percepção de probabilidade, podemos dar sentido aos aspectos incalculáveis dos 5 potenciais de guerra.
Há tantas possibilidades em relação ao futuro dos 5 potenciais de guerra em relação a esses aspectos, que eles não podem ser calculados completamente nem mesmo pelo Todo-Poderoso. O aspecto incalculável de Urahara são os truques incalculáveis que o Ice-King elabora sobre ser sua habilidade de enganar qualquer um. Faz muito sentido que o Ieyashi não consegue ver toda a gama de possibilidades em relação a Urahara, considerando que sua inteligência e perícia são algo que o Ieyashi não deveria ser capaz de entender. Mesmo com o Todo-Poderoso parece ter pelo menos uma fraqueza. Lembra quando o Ieyashi disse que ele pode conhecer os poderes que vê? Bem, mesmo que haja limites, ou deveria haver, a única maneira de conhecer uma habilidade em profundidade é ser atingido por ela mesmo. Não é só com a Bankai que Senhor pode fazer isso, mas também com o Reiatsu daqueles que ele analisa, como o Ryu. Não é só o S-Zayu que consegue analisar habilidades como Urahara fez contra Bala de Yami e Skin fez contra o Shunkun de Yoichi, mas em ambos os casos eles tinham que ser atingidos primeiro. Quão habilidoso é Urahara em Zanjutsu? Bem, o Kenpachi ele foi capaz de sobrepujar o Nohana em uma batalha de espada. Embora ele geralmente goste de usar golpe selvagem, ele tem o poder colossal e não usa o Shunpo, até onde eu sei. Então, mesmo que o Urahara não fosse altamente habilidoso em Sanjutsu, com velocidade e poder tremendos, ele pode derrotar aqueles mais habilidosos do que ele. Mas, considerando que Yami considerou as habilidades de Urahara impecável e Aize disse que seus poderes eram iguais aos seus, faz muito sentido que ele tivesse habilidades fenomenais com a espada. Quão rápido é Urahara? Bem, a base de Skin foi capaz de reagir à tentativa de blitz iniciais de Nemeia 2 vezes. Mais tarde, a Nemeia conseguiu atacar a base de Skin. Compare isso com Urahara atacando Volstagg e Skin, enquanto sua velocidade foi reduzida com Crawl pela bola de presente de luxo. O Volstagg aumenta a velocidade de reação dramaticamente, o que faz sentido considerando que ele infla o Reiatsu do usuário dramaticamente também. No entanto, há uma ressalva quando se trata dos feitos de Blitzin de Nemeia e Urahara. Eles só foram capazes de fazer isso quando chocaram muito o Skin antes dos Blitzin, reduzindo assim suas reações. No entanto, mesmo sendo esse o caso, eu diria que o feito de Urahara é mais impressionante, devido à situação muito mais difícil. Sem mencionar que é muito provável que ele pudesse aumentar muito sua velocidade reestruturando os músculos das pernas. Isso significa que o Urahara tem velocidade mais do que suficiente para replicar o desempenho de Nemeia contra os Queens de Elite. Embora, se ele tem o poder de ataque necessário para fazer isso, é outra questão. E quanto ao poder de Urahara? Bem, Urahara tem o Reiatsu no mesmo nível de Aizen e Yami. Mesmo que não tivesse, ele pode aumentar seu poder o suficiente para derrubar o Skin, como se estivesse em um quarteirão de distância. Então ele tem a velocidade e o poder extremo. Skin e Reiatsu suficiente para aguentar o ataque de Shunko de Yoichi junto com o ataque de Shunko de seu irmão. Isso antes de seu poder aumentar muito através de Volstagg. Vamos voltar para o Kido. O Urahara ele é capaz de usar o Rado 99 sem o encantamento. Para ter uma ideia de quão poderoso isso é, nós vamos comparar com o canto completo Rado 91 de Urahara. O Rado 91 de Urahara com o canto não foi capaz de causar dano visível à aura quando ela defendeu com a barreira de nitrogênio. Um Rado 99 sem canto foi capaz de causar dano severo à aura com muito menos do que o poder total. Na verdade, como estava sem canto, ele foi drasticamente enfraquecido. Uma técnica que libera Kido sem um canto espiritual, enquanto isso diminui o tempo necessário para liberar o Kido, também enfraquece drasticamente o feitiço. Não só isso, mas o Urahara usou apenas 2 dos 5 dragões para atacar Aura. Então ele estava usando apenas 2 dos 5 do poder de uma magia já drasticamente enfraquecido. Já enfraquecido para 1 do 3 do seu poder se o Rado sem canto fosse minimamente bem sucedido. Então ele tinha 2 do 15 ou 13% de seu poder para atacar Aura e seu dano ainda eclipsou em um Rado 91 de canto completo. O que isso significa? Bem, se um Rado 91 de canto completo pode causar sérios danos ao Shinigami Aizen, então um Rado 99 sem canto que usa todos os dragões deve ser capaz de matá-lo ou a Yama, que é comparável ao Shinigami Aizen sem Reiatsu. Ainda mais surpreendente é o fato de que Urahara é uma das poucas pessoas que podem lutar contra Hikone, um candidato a Rei das Almas. Não havia muitos que pudessem enfrentar aquela coisa que tinha a forma de um ceifador de almas.
O Ichigo Kurosaki e o Kenpachi Zaraki poderiam ter, assim como o Souza Aizen, ele realmente quisesse vencer. Urahara, Mayuri poderiam ter sido capazes de se igualar o Hikone também, se não fosse uma partida de força física, mas este não era um oponente que um ceifador de almas de nível capitão assistente poderia enfrentar. O Ginjo pode ter conseguido lutar decentemente, mas ele estava apoiando Aura junto com o Yoko e os outros para impedir a queda do castelo no ar. Por que isso é tão incrível? Lembra quando, durante a luta contra o Aizen, o Urahara ele precisou de Yoichi e o Ishii para lutar contra o Chrysalis de Aizen, quando o Aizen estava apenas brincando. O Hikone é obviamente muito mais forte que Chrysalis Aizen, mas o Urahara agora é capaz de lutar com ele sozinho. Ele agora é muito mais capaz de que sua exibição do Chrysalis de Aizen, quando sugeriu. Há 3 possíveis razões pelas quais o Urahara poderia competir com o Hikone além de sua extraordinária velocidade de reação: o Kido, invenções, drogas ou o seu Zanpakuto. O Kido sozinho dificilmente seria tão eficaz contra o Hikone. Além de seu OHKO Kido, ele não tem o Kido de um nível que poderia fazer muito com o Hikone, e se ele conseguir tirar aquele Kido, ele simplesmente vence. O mais provável de ser eficaz contra Hikone são invenções e a Zanpakuto de Urahara. Claro que é improvável que ele crie um Hogyoku para lutar contra o Hikone, porque ele não quer criar um. No entanto, há uma invenção das já criadas que poderiam ser potencialmente muito útil contra Hikone. A capa de intercepção de pressão espiritual, como o Aizen demonstrou, esta capa tem a capacidade de tornar o usuário quase invencível quando você usa o Kido nela. Seu Zanpakuto é realmente um grande desconhecido agora, mas pelo que parece, Urahara pode imitar ataques de energia não elementais. Depois de ser atingido por eles, ele pode modificar o Kido a ponto de causar muito mais dano do que normalmente. Como mostrado quando o Hado 4 contra o Aizen, o que realmente tornaria seu Bankai mortal é a capacidade de reestruturar o Reishi a ponto de poder criar invenções a partir de Reishi. Queens é capaz de criar armas espirituais a partir de Reishi no ar. Então, teoricamente, é possível criar invenções a partir de Reishi. Isso seria fenomenal para sua força, pois ele teria preparação o tempo todo a usar a Bankai. Ele poderia criar uma invenção para ajudá-lo a gerenciar qualquer situação em que esteja no momento. Bem, isso é meio teórico, então deixo isso aí. Kizuki Urahara é mais do que o aparenta ser. Sua combinação de genialidade, habilidade de combate e mente estratégica o torna uma força a ser reconhecida em qualquer campo de batalha. Ele é um dos 5 poderes especiais de guerra não apenas por causa de sua força. Ele é um dos 5 poderes especiais de guerra não apenas por causa de sua força bruta, mas por sua capacidade de transformar o impossível em realidade. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Nimonerd para mais conteúdos incríveis sobre os personagens favoritos. E não vá embora ainda. Lembra do presente? Pois é, se você quer viver de internet assim como eu, criar um canal de animes, eu vou deixar um link no primeiro comentário para você, caso tenha interesse. Até a próxima, pessoal!